Olá, quero compartilhar mais uma vez da reflexão da palavra do Senhor e hoje vai ser em Provérbios capítulo 14. Nós sempre lemos e lembramos, né, quando se fala de Provérbios 14, do primeiro versículo, que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Mas nesse devocional, nessa reflexão, eu quero falar no versículo 7, 8, 16 e 17, que diz assim: Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. O versículo 16 diz assim: O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. O 17: A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Então, meditando nesses versículos aqui, veio muitas coisas na minha mente, né? Das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente luta, do nosso próprio comportamento, né? E quando meditando nesses versículos, começando aqui sobre o 7, que é fugir da presença do tolo, então fui pesquisar o que significa tolo. O tolo, ele pode significar uma pessoa tonta, uma pessoa ingênua, né? Uma pessoa que não sabe raciocinar, que não tem um raciocínio. Mas também pode ser alguém que não tem juízo, né? E só que o que a Bíblia diz sobre o tolo? É alguém que ignora a sabedoria divina. Então percebe que há uma diferença da pessoa que ela pode ser muito inteligente quando se trata no que diz respeito ao que a Bíblia fala sobre o tolo. Nem sempre vai ser alguém que não tem conhecimento, mas é alguém que ignora a sabedoria divina, porque a pessoa pode ser muito inteligente, a pessoa pode ter muitos diplomas, mas a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Se essa pessoa ignora a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, essa pessoa ela é tola, essa pessoa ela não raciocina, porque alguém que raciocina, ela vai saber que há um Criador de todas as coisas. E se há um ser tão inteligente, ou a própria inteligência, a própria sabedoria, porque ele não contém, Deus ele é sabedoria, ele é perfeito. Então alguém que é prudente vai avaliar o que a Bíblia diz e os acontecimentos e vai entender. É claro que é uma obra do Espírito Santo também, não é nada natural. Precisa que o Espírito Santo nos convença que Deus existe, mas é preciso também um coração quebrantado. Mas enfim, voltando aqui. Então, o que a Bíblia fala sobre o tolo? O tolo é alguém que ignora a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E a palavra orienta que nós devemos nos afastar, para nós fugirmos da presença do tolo. Porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. E a sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Então, quando nós buscamos ao Senhor, buscamos conhecimento do que a palavra do Senhor diz, nós seremos prudentes, nós vamos pensar na maneira de agir. Mas nem sempre quando nós servimos ao Senhor, conhecemos a palavra, se nós não buscarmos o conhecimento diariamente ou decidimos obedecer, nós teremos essa prudência ao agir. E aí vem esse versículo 16 do capítulo 14 de Provérbios. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. Então, quando a pessoa age com sabedoria, que teme ao Senhor, ela evita o mal, ela evita problemas. Mas o tolo, mais o insensato, ele age com impetuosidade e sem refletir. E aí, junto com esse versículo 16, entra o 17. Ai, Senhor, fala sobre a ira. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras e os homens que vivem tramando ciladas é odiado. Então, assim, a pessoa que se ira muito rapidamente, ela faz loucuras. Por que faz loucuras?
E isso fala assim diariamente comigo, né? Mas é vivendo e aprendendo. Eu sou uma pessoa extremamente irada. Eu iro com muita facilidade. Eu sou uma pessoa muito intolerante àquilo que eu já falei, àquilo que eu tenho que ficar repetindo. Só que eu tenho trabalhado no meu coração, não o que o outro está fazendo, para eu não focar no que o outro está fazendo, mas sempre lembrar como Deus me trata, como Deus ele é longânimo comigo. Então, essa minha paciência, ela não deve ser baseada no comportamento do outro comigo. Ela precisa ser baseada no tratamento de Deus comigo, na longanimidade, na paciência. E Deus, ele é longânimo, ele é tolerante. Ele vai me cobrar conserto, ele vai me cobrar mudança, mas ele continua me amando e ele continua, o amor dele me constrange. E às vezes ele vai me corrigir mais duramente. Mas naturalmente o Senhor, ele vai ser longânimo, ele vai nos dar tempo. Cada pessoa tem um tempo de mudança, mas aí quando é com a gente fala, não, mas o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. Mas e quando nós vamos agir com o outro? Então, o que eu tenho pedido ao Senhor para mostrar os meus defeitos, porque a gente não se enxerga com defeito. A gente não tem um espelho diante de nós, um espelho de entendimento, tipo, quem eu sou de verdade. Nós não sabemos quem nós somos de verdade. Então eu tenho pedido ao Senhor para me mostrar quem eu sou de verdade. Porque a gente tem uma autoimagem. A gente sempre acha que a gente não é tão ruim quanto a gente é, e nós somos maus. A Bíblia diz que nós somos maus. Então, quando o Senhor começa a nos mostrar, fica mais fácil nós entendermos. Ou então, uma coisa que eu faço também é observar quem tem um comportamento parecido com o meu. Fica mais fácil de me enxergar naquela pessoa. Porque se eu for olhar para mim, eu vou sempre achar que eu tenho um comportamento bom. Mas de repente tem alguém que, por exemplo, eu iro com facilidade. Quando eu observo alguém que ira com facilidade, eu vejo uma tremenda falta de educação. Por quê? Essa pessoa, ela pode falar, mas ela tem que ter a hora de falar, a maneira de falar. Essa pessoa não vai omitir, não tem nada a ver com omissão, mas é a maneira de falar. E uma coisa interessante, enquanto eu estava estudando aqui, fazendo algumas anotações, que quando se fala de impetuosidade, que é igual a força, violência, rapidez, sem controle ou sem ponderação. O que eu fiquei imaginando? A ira, ela é como esse vento desordenado, esse vento impetuoso, esse vento que vem com uma força trazendo violência, este vento que vem numa rapidez destruindo. Então, enquanto eu estava aqui meditando, eu fiquei imaginando isso. O que é a ira? A ira é quando nós agimos de maneira impetuosa, de uma maneira descontrolada, sem ponderar, sem observar, sem avaliar o que é que eu vou fazer. Mas se ao contrário da ira, eu tenho um comportamento de ação, de atitude, porque a ira é o excesso de ação, de atitude. A ação, ela é importante e necessária. E aí o que eu fiquei pensando que eu achei interessante fazer essa ligação? O vento, olha que coisa maravilhosa, é aquele vento, um vento quando está muito calor, dá aquele vento que a gente fala, nossa, que vento gostoso, que vento refrescante. Mas imagina o vento que vem destruindo e derrubando árvores, que vem fazendo assim uma destruição. É este vento impetuoso. Então o vento natural, ele traz um refrigério para o nosso corpo, para o ambiente. Mas um vento forte, impetuoso, um vento violento, ele traz destruição. Assim é a ira. Se nós agimos com atitude, na hora certa, da maneira correta, vai trazer refrigério, vai trazer conforto. Embora que quando se fala a verdade, pode trazer alguns problemas, mas falando com atitude correta, com mansidão, o estrago vai ser menor. Mas essa pessoa vai entender melhor o que você quer dizer. Mas a ira é esse excesso de ação, esse excesso de atitude. Então, achei muito interessante essa comparação de ira e vento forte, esse vento que destrói. E a atitude, a ação, que é natural, como aquele vento que vem para trazer um refrigério para o ambiente. Então, assim, quando a gente lembrar sobre o que é a ira, é imaginar esse vento que destrói. A gente vai conseguir, através da ajuda do Espírito Santo, ter mais domínio próprio, né? Então, voltando aqui, a ira produz contenda, pode resultar separação, morte, além de muito ressentimento. Porque quando nós falamos sem pensar, ou mesmo nós estamos pensando aquilo que nós estamos falando,
mas nós falamos com essa brutalidade, ela vai trazer muitas coisas negativas, né? Mas quando nós falamos com mansidão, às vezes serão as mesmas palavras, porém de um jeito manso, a pessoa vai receber melhor, vai conseguir refletir melhor sobre aquilo. E com a ira, ela vai trazer destruição, resistência da outra parte de ouvir. Então, a reflexão para essa manhã é que nós possamos abandonar a ira, porque quando a gente fala sobre ira, a gente não tem ideia do que a ira causa e o que está por trás dessa ira, o que significa a ira. A ira, ela promove a destruição, né? E pode ver que quando a Bíblia fala que Deus estava irado, pode saber que uma destruição seguiria após essa ira do Senhor, né? Mas quando o Senhor queria tratar com o seu povo, ele trazia para perto, ele falava e ele aconselhava, ele mandava o profeta falar. Mas quando a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu, era destruição. Então, nós precisamos entender que às vezes um comportamento não vai ter a ver com a salvação. Por exemplo, Moisés, ele agiu com ira em alguns momentos e Deus o castigou. Não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com a ausência de bênção na nossa vida quando nós agimos com ira, né? Então, Jesus diz a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4, versículo 25, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando nós iramos, nós já não temos domínio das nossas emoções, nós não temos domínio daquilo que nós vamos falar. E aí nós estamos dando lugar ao diabo, porque nós não estamos tendo controle daquilo que nós falamos. E para nós também não colocarmos o sol sobre a nossa ira, ou seja, não deixar passar aquele dia sem que a gente resolva a situação, sem que a gente peça desculpas. O melhor é nós irmos trabalhando esse domínio próprio, esse controle, porque a ira é mais para desabafar. A ira, ela não vai trazer solução. Eu nunca vi uma situação de ira trazer solução. Ela traz mais problemas, mais consequências negativas. Mas quando nós esperamos a ira passar, nós conseguimos expressar melhor. Então a reflexão para nós nesse dia, nesse vídeo, é que nós não venhamos ser como tolo. E aqui não é um tolo de falta de entendimento, mas é um tolo que ignora a palavra do Senhor. Porque o nosso conhecimento, a nossa sabedoria vem da palavra do Senhor. Não estão nos livros, não estão na faculdade. Quando eu digo de comportamento no sentido de domínio próprio, das emoções, por mais que nós estudarmos, vai ser excelente. Porém, a sabedoria que a gente precisa, emocional, ela está totalmente ligada ao que a palavra diz, ao que a palavra orienta. Por quê? Eu fiz curso de terapeuta, eu entendo muita coisa, muita coisa. Só que só o curso não é capaz de me fazer dominar a minha ira. O que me faz dominar é o conhecimento da palavra, é saber que eu preciso ter controle e é essa questão de como Deus me trata quando eu erro. O que Deus faz quando eu erro? Ele me humilha? Ele fala alto? Como eu sinto? E às vezes nós sentimos constrangidos com o amor, porque a palavra do Senhor diz, que o amor dele nos constrange, porque nós, quando reconhecemos o quanto nós erramos, nós reconhecemos o quanto ele nos ama. E eu até contei uma vez, rapidamente, que o vídeo está ficando longo. Eu discuti com meu esposo, nós trabalhávamos de diáconos, diaconisa na outra igreja que a gente estava. E aí eu falei, não ia ter um culto do diaconato, né, na casa do irmão, do nosso líder. E eu falei, eu não vou participar. E aí ele foi pro culto, porque eu tava bravo, falei, eu não vou participar do culto. Beleza. Aí o pastor achou que poderia ser porque eu tava com o meu filho pequeno, na época o Davi, pequenininho. O pastor achou que por ser longe eu não quis ir, enfim, o pastor foi me buscar. E aí eu resolvi ir. Só que ele passou na casa de uma outra irmã para buscar um bolo salgado. Eu sentada atrás com o Davi e o bolo salgado na frente. E fomos pro culto. Quando chega lá, que eu vou descer, eu esqueci completamente que o bolo estava no banco da frente. O que eu faço? Empurro o banco para sair. O bolo cai. Graças a Deus que o bolo não desmanchou, não desinformou, vamos dizer assim. E o pastor falou, eu falei, pastor, eu derrubei o bolo e tal. O pastor, não, minha filha, tá tudo bem. Aí quando ele pegou e viu que não tinha desmanchado, ele falou assim, a irmã Ivânia nem vai perceber, porque foi a irmã Ivânia que tinha feito. Nem vai perceber que o bolo caiu. Tipo assim, não saiu fora
daquela embalagem nem nada, mas ele eu creio que foi Deus ali que permitiu para me mostrar o quanto faz diferença quando alguém te acolhe e quando alguém te julga. Não que nós não devemos mostrar quando a pessoa está errada, mas eu acredito que ali Deus estava me dando uma lição. Nem sempre quando o outro erra com a gente deve apontar, a gente precisa acolher, porque a gente não sabe qual foi a intenção que aquela pessoa fez aquilo. Mas quando faz conosco, a gente pensa, mas por que que fez? Eu já falei e tal. Então o pastor poderia falar, minha filha, mas você não sabia que o bolo estava na frente? Eu já estava muito constrangido, imagino o meu constrangimento seria maior. Mas ele não, ele disse, não, minha filha, ela nem vai perceber porque o bolo nem caiu, não saiu da embalagem. E ele teve misericórdia, né? Então, esse vídeo é para nós refletirmos. Como nós gostaríamos de ser tratados? E outra coisa, nós somos diferentes. Tem pessoas que amadurecem mais rápido em algumas áreas, outras amadurecem em outras áreas, por isso que a gente fala assim, ah, fulano faz isso, não acredito, para mim é tão fácil, enquanto outra coisa é tão difícil da gente abrir mão. Então nós precisamos, quando formos cobrar de alguém, a gente pensar, como eu gostaria que me tratasse? Não é que eu vou deixar de cobrar, mas eu vou cobrar com ira? Não. Como esse vento impetuoso que vem e destrói? Não. Eu vou cobrar com atitude e ação, porém uma ação que ao mesmo tempo que eu estou falando a verdade, é uma ação que vai trazer refrigério para o ambiente, como esse vento fresquinho, esse vento que é fraco, ele só vem para refrescar o ambiente, não como o vento que destrói. Então que nós possamos ser a brisa, aquele vento que refresca, não um vento impetuoso que vem causando destruição. Que o Senhor te abençoe.